que é o sentido da sua vida? Você vive para quê, meu amigo, minha amiga? O que te move, o que te faz acordar de manhã? Bom, esse é o assunto que eu trago hoje na nossa pausa para o café com Mário Mancuso, para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho. Curta, compartilhe e se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Todo mundo, todas as pessoas, elas têm que encontrar um sentido para a sua vida. O que seria um sentido para a sua vida? Seria aquilo que nos move, que nos impulsiona a cada dia a levantar da cama, a despertar, a fazer as coisas e atravessar mais um dia. O sentido da vida, ele pode mudar. A primeira coisa... Bati na minha mesa aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que muitas pessoas, elas se encontram na profundidade da depressão e às vezes elas até são levadas, né? Não quero entrar aqui no mérito clínico, não sou psicólogo, não sou nada, né? Para estar falando, mas a gente entende que muitas pessoas elas são levadas a atitudes extremas justamente quando elas perdem o sentido, quando elas não veem sentido na vida. Né? Alguém que passou por uma depressão talvez tenha em algum momento acordado de manhã e pensado, por que eu saí da cama? Né? Putz, por que eu tô vivo? Por que eu tô aqui? E eu estou usando esse exemplo justamente para a gente entender, através do sentido oposto, o que é você ter um sentido. Então aí eu volto para a pergunta. O que é o sentido da vida? O que te move? Né? O que te move é um sonho? É um sonho material, um ganho financeiro, a esperança de um dia enriquecer, é você querer encontrar o amor da sua vida, é querer você ter uma carreira de sucesso, é querer você estudar, é querer você fazer uma carreira política, é uma causa altruísta, você quer ser um missionário, você quer ser um pastor, você quer ser um religioso, você quer mudar a sociedade. Qual que é o sentido da sua vida? Logo após a Segunda Guerra Mundial, um psicólogo alemão chamado Viktor Frankl, né, ele lançou um livro que hoje é um livro extremamente famoso, é uma referência, inclusive, numa linha de psicologia, chamado Em Busca de Sentido. A história desse livro ele é bem interessante porque o autor, o Viktor Frankl, ele escreveu esse livro durante o período que ele ficou preso. Ele era um psicólogo, né, um psicanalista, e ele foi preso, ele era judeu, ele foi preso pelos nazistas e ele ficou em campos de concentração por vários anos. E esse livro é justamente ele contando as experiências dele e como ele conseguiu sobreviver ao horror dos campos de concentração, encontrando um sentido, encontrando um porquê, ou seja, um objetivo para a sua vida. Né? O livro ele é sensacional porque ele traz uma realidade dos campos de concentração que a gente não vê nos filmes, que a gente não vê em outras coisas. Inclusive, ele é bem franco em falar o papel dos alemães, o papel dos judeus, inclusive judeus que se aliaram aos alemães, ou seja, eles conseguiram encontrar um jeito de sobreviver sendo piores do que os algozes alemães, né? É incrível, mas isso acontece, né? E como que ele sobreviveu a todo esse horror, a doenças, a fome, a violência, ao frio, à humilhação. Ele perdeu tudo, viveu em condições subhumanas, inimagináveis para a maioria das pessoas, mas ele encontrou um sentido. E com isso, após o livro, né, ele foi fazendo anotações, ele
pegou essas anotações, pegou as memórias dele, reescreveu e transformou num best-seller, né? Que é esse livro Em Busca do Sentido. E ele encontrou, inclusive, uma forma de tratamento, uma linha de tratamento em psicologia, no qual se busca um sentido. E o que é esse sentido? Ele tem que ser algo consistente. Se o seu sentido na sua vida for algo inconsistente, o que seria algo inconsistente? Algo que, por exemplo, se o sentido da sua vida for a aprovação das pessoas, você quer ser querido pelas pessoas, existe um problema grande aí. Primeiro, porque é muito difícil você sempre estar numa situação na qual você é aprovado pelas pessoas. Isso é uma corrida assim contra o vento, né? Uma corrida assim em glória, uma luta em glória, porque as pessoas elas julgam, elas têm opiniões e elas mudam, elas são muito volúveis. Então você não vai ter uma personalidade, você não vai ter uma base, né? Porém, se o sentido da sua vida é em algo que está mais intrínseco dentro de você e não no seu externo, então, por exemplo, o sentido da minha vida é ajudar ao próximo, tá? Uma causa missionária. Eu, por exemplo, quero, deixa eu pensar, uma coisa do tipo assim, perdão. Eu quero assim ajudar os outros, eu quero alfabetizar adultos analfabetos. Essa é a causa da minha vida. Eu quero alfabetizar adultos. Então eu vou em regiões carentes, vou em regiões pobres, onde tem uma profusão muito grande de pessoas analfabetas, e eu quero que elas tenham o benefício de aprender a ler e escrever, porque isso é uma coisa que assim faz uma grande diferença para o ser humano, né? E aí eu vou buscar o maior número possível, vou buscar condições, eu vou atrás de coisas que estão direcionadas para isso. E isso me dá um sentido e me dá uma satisfação, né? E eu transformo isso como o leme da minha vida, como o vento que impulsiona a minha vida, né? A navegação, bonito isso, né? O vento que impulsiona a navegação da vida, bonito. Eu transformo isso num sentido, né? Da mesma forma, tem pessoas que elas têm como sentido, e a gente pode analisar até figuras históricas, onde você tem pessoas que têm projetos de poder, a gente vê ditadores. Vamos pegar uma pessoa horrorosa como Joseph Stalin, na Alemanha. Qual que era o sentido da vida dele? Ele vivia para quê? Né? Fidel Castro vivia para quê? Papa João Paulo II, vivia para quê? Madre Teresa de Calcutá, vivia para quê? Então cada pessoa ela encontra aquela coisa no qual ela vai buscar um sentido. E às vezes é uma busca que ela é muito difícil. Talvez você esteja vendo esse vídeo e se perguntando qual que é o sentido da minha vida. Pô, eu acordo, vou pro trabalho, pago minhas contas, pô, vidinha chata, né, ordinária. Talvez te falte buscar algo que desperte a sua paixão. Talvez você esteja sobrevivendo e não vivendo. Porém, né, você pode encontrar um sentido, que pode ser uma realização qualquer dentro do que você está trabalhando, né? Eu, por exemplo, vou falar o meu caso aqui. Uma das coisas que dá sentido à minha vida é a minha família. Uma coisa que é engraçado, eu sempre desde criança, desde que eu era pequeno, eu sonhava em ter a minha família. Ter a minha esposa e ter os meus filhos e a minha casinha, e eu vou lá e trabalho. O que para muitas pessoas é uma coisa até ordinária, para mim é o que me dá sentido. Então hoje eu vejo a minha esposa, eu vejo meus filhos, é uma coisa que assim me preenche, me dá uma alegria eu ver que eu sou um pai de família, tá? Isso no meu caso. Outra coisa também que me impulsiona bastante é em aprender, em estudar. Eu estudo demais, eu gosto muito de estudar. E você estuda por quê, Mancuso? Porque eu gosto.
Não sei se eu vou aplicar, eu estou gravando esses vídeos, não sei a repercussão, mas eu gosto de estudar. Eu gosto de aprender e eu quero, até o final da minha vida, aprender o máximo possível sobre todas as coisas. Todas as coisas não, claro. Mas sobre algumas coisas específicas, assim, no campo da filosofia, da teologia, da psicologia. Não me interessa, por exemplo, aprender sobre botânica. Não me interessa aprender sobre, sei lá, química, né? Mas tem alguns assuntos que eu gosto. Então, isso é uma coisa que me dá paixão. Ao mesmo tempo, eu tenho também a parte da minha vida que é a sobrevivência. Eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, né? A minha profissão não é uma profissão na qual me dá sentido na vida, assim, eu trabalho, eu sou arquiteto, mas não é uma coisa que eu penso assim, nossa, o sonho da minha vida era ser arquiteto, era tudo que eu sempre quis. Não, não é. Mas eu gosto do que eu faço. Eu tenho amor pelo que eu faço, mas não é uma coisa que preenche a minha vida. Então, aquilo que te dá sentido é algo que te impulsiona. E às vezes a gente faz algumas confusões no sentido de que a gente acha que o sentido da vida ele tem que estar na sua totalidade do nosso dia. Não, não tem que estar, sabe? Eu vivi uma experiência, eu estava falando aqui, que o sentido que eu acredito, que eu posso dizer que o sentido da minha vida é a minha família, a constituição da minha família, é uma coisa que eu sempre quis. E quando eu estava noivo, né, eu passei por um período bastante conturbado, né, uma crise financeira e tive que morar de favor. E foi um período onde onde eu podia escolher entre a frustração e a revolta ou me concentrar e focar nesse sentido. E aí eu trago a experiência que eu aprendi com esse livro Em Busca do Sentido, porque o Viktor Frankl, ele conta que os dias no campo de concentração eles eram horríveis. Porém, ele sabia que aquilo era uma situação provisória, que ele iria sair dali. Se ele iria sair dali num caixão ou iria sair dali vivo, ele não tinha certeza. Mas ele sabia que ele ia sentir. E aí é até interessante, porque entra a fé também. Porque o Viktor Frankl, ele era um cara religioso. Então, eu, por exemplo, como cristão, né, sou protestante, pentecostal, sou religioso, eu acredito que eu vou morrer, eu acredito no céu, eu acredito na salvação por Jesus Cristo. Então isso é uma coisa que também me dá um conforto muito grande. Então a partir desta crença, e é uma crença totalmente consolidada, né? A partir de muito estudo, de muita questionamento, isso foi tema de um outro vídeo, você pode ver aí nos cards aí sobre questionar, né? Sobre questionamento. A partir disso, dessa busca, eu fico tranquilo em relação a isso. Então eu não tenho medo de morrer, né? Eu tenho medo de como morrer, assim, sentir dor, tomar um tiro, ser rasgado ao meio pelo Jason, sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso eu tenho medo. Mas uma vez que eu morri, né, eu tenho a crença que me dá uma tranquilidade, me dá uma paz, além de todo entendimento, como diz a palavra, de que eu vou encontrar Jesus. Eu tenho certeza disso, tenho certeza, né? Mas não é o tema do nosso vídeo, eu estou aqui, me perdoe, estou devaneando, como dizia um antigo professor meu. Mas a busca do sentido, o Viktor Frankl ele contava sempre naquela coisa, ele estava no campo de concentração, e ele tinha o entendimento de que era uma coisa provisória, de que aquilo iria mudar, de que aquilo iria passar, aquilo não era uma coisa que ele iria viver para sempre, tá? E ele se agarrava a isso todas as noites, então ele pensava que a cada dia era um dia mais próximo que ele estava de sair dali, até o dia que ele saiu, né? Que é o final do livro, que é emocionante. Ele saiu, ele conseguiu sobreviver, vários não conseguiram. Aliás,
toda a família dele, a esposa, eu não lembro se ele tinha filhos agora, eu não me recordo, mas eu sei que a esposa dele morreu no campo de concentração, num outro campo de concentração, né? Amigos e outros parentes, muitas pessoas morreram e ele sobreviveu, mas ele conseguiu encontrar um sentido além disso. Por quê? Porque o sentido dele estava numa coisa interna, tá? E foi justamente inspirado nisso que eu trouxe. Quando eu estava nesse período de entre safra, de reclusão, vamos dizer, né? Nesse período difícil, eu me agarrava a isso todos os dias. Aí eu pensava, isso vai passar, em algum momento eu vou estar lá na minha casa, eu vou estar com a minha esposa, eu vou estar com os meus filhos, com o meu cachorro, né? E eu vou chegar lá. Né? Então é uma esperança, e a esperança ela te impulsiona, porque quando você perde a esperança, você deixa de caminhar até tal lugar. Se você acha que você não vai chegar, você não anda. Então você começa a se sabotar. Não tem nada a ver com aqueles papos de o segredo, tá? Desculpa quem acredita, eu acho aquilo uma baboseira, tá? Aquela história lá do segredo, lá que o universo conspira, tá? Para mim isso é uma bobagem. O que acontece é o seguinte, quando você tem um objetivo, você tem um sentido, mesmo que inconscientemente, você caminha para aquilo. Tudo que você faz te leva para aquilo. Quando você não tem esse sentido, quando você não tem esse sentido, você não tem esse objetivo, você para de caminhar. Você fica simplesmente sentado pensando, vou pensar e vai acontecer. Não aconteceu. Vou pensar, vai acontecer. Não aconteceu. Então, você perde a sua motivação, tá? Você perde a sua motivação. Então é justamente essa questão que nós temos em ter um sentido. É você ser impulsionado, você caminhar, você ir em busca do sentido. Então eu recomendo aqui, eu indico para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui um link para sobre o livro, certo? Para você procurar, recomendo. Tem alguns vídeos aí, eu sei que tem um vídeo de uma... Putz, eu esqueci o nome da música, uma mulher que ela fala bastante sobre livros, tudo, né? Falando sobre Em Busca do Sentido. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Perdoe a gafe. Mas eu recomendo grandemente Em Busca do Sentido de Viktor Frankl. E você pensar bastante sobre a sua vida e pensar se é uma coisa simples, se é a sua família, como é o meu caso, se é uma carreira de sucesso. Espero que a sua motivação, o seu sentido não sejam coisas fúteis como dormir com o maior número de pessoas, coisa terrível isso, né? Porque, aliás, também você botar lembrar sempre que o sentido da sua vida tem que ser em algo interno, algo intrínseco e algo concreto, e não em coisas fúteis, pífias, que passam, como a aprovação dos outros, como prazeres, como ganância, tá? Recomendo também, além da leitura do livro do Viktor Frankl, leitura de Eclesiastes, tá? Onde Salomão ele faz uma reflexão da sua vida. Salomão foi uma pessoa muito, muito, muito rica, muito próspera, o homem mais sábio da história, né? A gente pode ler a história dele no livro de Crônicas e no livro de Reis, mas ele escreveu 2 livros que são fundamentais assim para o conhecimento bíblico, e um deles é o livro de Eclesiastes, né? E ele fala que é tudo só vaidade. Então é sensacional esse livro e você vai entender como você tem que colocar o seu sentido em coisas concretas, em coisas eternas e coisas fundamentais que vão gerar um legado. Ok? Agradeço você ter ficado até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.